Olá, começamos mais uma edição do podcast Fala Candidato, iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações, que vai ouvir ao longo dos próximos dias e semanas os 196 postulantes às 17 cadeiras do Legislativo de Santa Cruz. Aqui comigo agora os candidatos do PSB, Cadu, Adriele Vargas, Wagner Machado. Gostaria de saudá-los, agradecer pela presença de todos e pedir que nesse primeiro momento vocês se apresentassem à comunidade de Santa Cruz que nos assiste. Vamos lá. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriele Vargas, sou advogada de formação, mãe, tia de autistas, uma apaixonada pela causa das pessoas com deficiência, em especial os autistas, idealizadora de diversos projetos e ações voltadas para essa comunidade aqui em Santa Cruz do Sul e também fundadora e presidente do terceiro maior bairro de Santa Cruz do Sul, que é o bairro São João. Com muito orgulho estou aqui hoje, à disposição da comunidade para falar um pouquinho com vocês. Bom, eu ia falar Carlos Eduardo, mas todo mundo já me conhece por Cadu, então não adianta nem falar mais o Carlos Eduardo. Bom, eu sou o Cadu, sou candidato a vereador pelo PSB pela segunda vez já concorro, né? Participei de uma eleição muito difícil em 2020. Participo desse todo cenário político meio confuso, meio perturbado que às vezes a gente encontra por um propósito muito de vida, que foi a perda do meu pai há 8 anos atrás, que me pediu que eu participasse de um cenário eleitoral, de uma campanha propriamente dito. Então, em 2020, concorri com o número final 811, porque meu pai havia perdido a vida no dia 8/11. E assim, repito mais uma vez, onde vou concorrer a essa próxima eleição com o número 40811, para homenageá-lo antes de mais nada. Nesses últimos 4 anos, foquei em investir em saúde, turismo, cultura, diversas coisas que a gente vai falar com o andar do programa aqui. Antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Grupo Gazeta, pela oportunidade. Eu acho muito válido que esse ano, que essa eleição tenha a oportunidade da gente usar esse canhão de comunicação que é a Gazeta para chegar em Santa Cruz inteira, se Deus quiser. Eu sou Wagner Machado, sou advogado, professor universitário e sou um militante da área da educação já há muitos anos, na verdade. O meu movimento político, na verdade, ele iniciou através dos movimentos estudantis. Então, no Grêmio Estudantil do Colégio Luiz Dourado, depois na UESC, né? E então a gente foi fazendo esse movimento e, com o passar dos anos, foi sentindo a necessidade de participar mais ativamente, né, da política local, não apenas nos bastidores, porque ontem ainda pensava com a minha noiva, quando eu tinha iniciado essa questão dentro da política, né, com campanha, com a entrega dos santinhos, e eu me dei conta que fui lá em 96. Que era quando a gente estava falando do início da urna eletrônica, inclusive, né? E a gente está aqui à disposição também para trazer um pouco da forma como a gente pensa a política e, obviamente, daquilo que a gente pensa para a política de Santa Cruz do Sul. Iniciando pelas bandeiras que vocês pretendem levar para essa campanha e caso eleitos. Como vocês pretendem conduzir o trabalho? Quais seriam as prioridades de vocês, caso eleitos, para o Legislativo do município? Bom, a minha prioridade é as pessoas com deficiência, né, familiares, toda a sua rede de apoio, mulheres e comunidade de bairro. Eu, como representante e líder do bairro São João, entendo que há uma necessidade muito grande de olhar para a comunidade, para o bairro, né? Então, eu me comprometo com a comunidade para trabalhar e lutar pelas pessoas com deficiência, pelas mulheres, pelo bairro, idosos, jovens e crianças. Muito legal o questionamento. E principalmente para mim, que nos últimos anos acabei de fazendo tudo um pouco. Então todo mundo pergunta, Cadu, qual é a tua bandeira? Minha bandeira é o povo. Estou disponível para o povo e para o que o povo precisar de mim. Digo isso porque nos últimos anos acabei tentando focar em algumas coisas, mas com o andar da carruagem a gente foi colaborando com tantos outros temas em Santa Cruz que eu acabei colaborando para construir uma cidade composta com um todo, né? Então já ajudei na saúde, no turismo, na própria educação, indiretamente, né? No turismo, a cultura, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, a gente fez grande trabalho enquanto estive trabalhando na Secretaria de Cultura. A retomada dos shows nacionais em Santa Cruz do Sul, que também foi uma ideia minha, né? Um investimento meu. E também por eu ser um cara de bairro, justamente no bairro onde eu moro, onde eu resido hoje, há muita necessidade, né? de várias demandas, de vários anseios. Então, propriamente dito, eu serei o cara que vai atender o povo, para o povo, não só o bairro como o centro, mas também quero atender a população de Santa Cruz no geral mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que não tem como te falar em desenvolvimento econômico se não tiver desenvolvimento pessoal, de todo mundo, né? E como que começa o desenvolvimento pessoal se não pela educação?
a base, né? Então a gente tem como referência de bandeira a educação, porque acredita que essa base de sociedade que transforma uma sociedade realmente forte e que enxerga os horizontes, que enxerga possibilidades, que enxerga oportunidades de melhoria, se faz através de um raciocínio crítico que a gente conquista com uma educação pública que, além de gratuita, seja de extrema qualidade. E, afora isso, a gente fala muito e tem visto isso, e por ter tido essa experiência dentro de uma secretaria municipal, como foi a Secretaria de Educação, de trabalhar junto do servidor público, a gente vai descobrindo que existem muitos preconceitos com relação ao serviço público como um todo. E isso porque existem pequenas lacunas, pequenas falhas de processo, por assim dizer. Então, a gente pretende colaborar muito para que a gente alcance um serviço público mais eficiente, para que o eleitor, para que a população saiba onde encontrar os serviços, sem ter que se deslocar um monte, e isso também vem, né, a prefeita Helena Hermani, na forma de pensar, organizando isso através do centro administrativo, já colabora muito, mas que as pessoas tenham o ganho de tempo, sabe? Às vezes eu preciso de um alvará, preciso passar aqui, preciso passar lá, depois eu tenho que repetir toda a documentação, porque essa documentação às vezes não se conversa dentro dos órgãos públicos. Então, trazer um pouco mais de agilidade e eficiência é uma das bandeiras, porque a gente consegue trazer a população a fazer o melhor uso daquilo que é, na verdade, seu por direito, né? Então, a educação, sim, é meu compromisso sempre, e visando as escolas de tempo integral, trabalhar por isso, buscar o esporte, a cultura. Inclusive, cultura e esporte têm que ser reconhecidos enquanto profissão que são, porque a gente às vezes acaba passando por cima disso, né? E então a educação e o serviço público eficiente são as minhas bandeiras de entrada, né? Mas a gente está aqui para servir, né, Cadu? E então o nosso servir, ele está ali para se colocar à disposição das pessoas e fazer o caminho que elas precisarem que a gente faça. Interessante. Foi falado em servir, foi falado também em bairros, e um vereador, quando eleito, ele recebe muita demanda de moradores de infinidade de bairros da cidade, também localidades do interior. De que forma que vocês avaliam como é feito o atendimento hoje por parte do atual Poder Legislativo às demandas dos moradores, porque eu estou falando aqui com pessoas ligadas às comunidades, e o que vocês pretendem, como vocês pretendem conduzir essa relação com os bairros e o interior do município, caso eleitos? Bom, né? Antes de qualquer coisa, Santa Cruz passa por um momento que novamente é questionado sobre a questão da quantidade de vereadores, tá? Isso é uma questão que também tem que ser analisada. E talvez não se chegou a se fazer isso com o tempo agora, mas que se pense mais para o futuro. A cidade ela é grande, muito grande, nosso interior é gigante, e a gente tem que ter essas demandas recebidas e atendidas. Mas a questão não está muito na questão na qualidade da forma como a informação chega para o legislativo, né, para os vereadores. A questão é que tem que mudar o posicionamento. Hoje em dia é muito mais fácil unir forças. Chegar até um secretário, chegar num diretor de uma secretaria, ir direto nas pessoas na busca de resolução de problemas. A minha proposição é de que a gente seja, e eu sei que eles concordam, também pensam nisso, é que sejamos vereadores de ação, pessoas propositivas, que correm atrás de solução. A gente prefere ir para a tribuna agradecer o trabalho realizado do que deixar a pessoa esperando com aquele buraco em frente de casa mais 2 semanas para a gente ir lá se promover em cima do problema. Então, em vez de ser um vereador reclamão, um vereador de ação. Resolve, traz, busca, dá os caminhos, diz aonde que é. Se precisar, leva as pessoas à secretaria e direciona o lugar que tem problema. Isso aconteceu comigo sem ser vereador, mas as pessoas recorreram a vereadores, houve o discurso bonito, enfático, mas o pedido nem estava encaminhado. Porque fazer a indicação via Câmara, na outra semana, a pessoa que tem, por exemplo, um restaurante em determinado lugar da cidade, que tem um buraco na via lá, que estourou o sistema de esgoto, que está causando mau cheiro e afastando os clientes dele, ele não quer esperar para a próxima reunião da Câmara quando vai ter indicação. Ele quer que alguém fale com a Secretaria de Obras o quanto antes e providencie, né, esse conserto. Então, pessoas de ação movem o mundo, né? E reclamar, bom, é a coisa mais fácil que tem, né? Até o bebezinho, antes de saber falar, sabe reclamar se a mamadeira está fria. Então a gente precisa ser um pouco mais proativo, né? E é isso que a gente vai se colocando também à disposição para ser proativo em favor da comunidade.
Exatamente, Wagner, só para contribuir, né? Eu acho que tanto eu, tu e o Cadu que estamos aqui, a gente é muito de ação, né? De ir a campo, de fazer as coisas acontecer, do que a gente está lá falando. Então, eu falo muito sobre isso, inclusive já gravei dizendo, mais ação, menos falação, é isso que a população espera, que a gente saia a campo, que a gente vá até o local e que realmente a gente dê atenção para a demanda daquela pessoa. Né? Porque se tu te dispôs ali, colocou o teu nome à disposição para representá-la, o mínimo que ela espera é uma atenção e uma escutativa de verdade. Né? Então, eu acho que a gente fala muito de mídia aqui, Instagram, Facebook, redes sociais, é muito fácil a gente ir lá e falar, fazer vídeo, ganhar uns seguidores, né? E as coisas funcionarem. Mas não, vai lá, coloca um tênisinho, um moletom, vai lá no interior, conversa com o morador que está lá com algum problema e tenta resolver. Né? Olha com os teus olhos e leva a demanda adiante, porque muitas vezes a pessoa não consegue se locomover. Né? O meu caso, as minhas pessoas que me procuram não conseguem sair de casa por questão de mobilidade reduzida, doença muito grave, né? Que não te permite sair de casa. Então, eu tenho muito isso, de ir até a pessoa que me procura, né? Quero sim me disponibilizar a isso e com certeza isso vai demandar muito tempo, então eu quero me dedicar somente à vereança, caso eleita. Né? É possível até eu deixar de advogar para poder dar atenção para essas pessoas, porque a minha pauta, especificamente, ela é muito delicada e eu preciso estar com a população. Então, eu acho que é muito importante essa caminhada de verdade e que a gente se atente, né? Que o problema do outro lá, muitas vezes, pode ser pequeno para nós, mas é algo que vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, para contribuir é isso mesmo. Eu quero ter esse canal muito aberto, eu quero estar sempre na rua, né? Eu sempre fui deste perfil de estar a campo e quero continuar fazendo esse trabalho e ter esse contato mais próximo e uma escuta mais atenta da população, que é isso que ela espera. E só para complementar o que o Wagner já disseste lá logo no início, nós precisamos achar uma forma de otimizar esse tempo. Na verdade, vocês sabem que hoje em dia tudo gira em torno de um celular, dos meios de comunicação, da nossa rede social propriamente dita. Então nós temos que aprender a usar isso a nosso favor. Né? O Wagner dissesse do centro administrativo, dissesse de outro canais da prefeitura, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos uma demanda e um anseio principalmente dos empreendedores aqui no município, porque às vezes só para protocolar um documento tem que se dirigir ao estabelecimento, propriamente dito, ao centro administrativo. Se nós tivesse, digamos, um site, né, uma plataforma que a gente otimizasse isso, fizesse de maneira virtual, para se livrar do papel, para ser mais ecológico e, principalmente, otimizar o tempo da comunidade, que, por vezes, a comunidade não tem tempo de se locomover ou não tem a condição, como a Adriele acabou de dizer. Ainda mais o empreendedor, né, Cadu? Está correndo, às vezes, para reformar o espaço, para começar a atividade, e aí a burocracia, às vezes, quase desanima ele de iniciar o empreendimento. O pessoal comentou antes dos bairros, né? Eu sou cria, como eu digo, né? Nascido e criado no bairro Arroio Grande ali. Então, deixar um abraço para a galera que vai nos acompanhar, que é do bairro Arroio Grande e arredores. Quando em atuação na Câmara de Vereadores, o vereador tem a atribuição de fiscalizar. A gente teve na atual legislatura questionamentos, até da própria comunidade, quanto à postura, quanto à votação de determinados políticos que integram a base do governo. Vocês integram a base do governo hoje. Caso eleitos, como vocês pretendem agir estando na base do governo e estando na oposição? Tanto base quanto oposição tem que ter o mesmo compromisso. Tá? Que é atender bem a população. Então, se tiver um projeto que venha mal elaborado, mal organizado, mal redigido, que eu duvido muito, porque tem muita gente muito boa trabalhando dentro do governo, tem muita gente boa junto ali, alinhado, não vai deixar esse tipo de coisa acontecer. Mas se isso chega, embora seja a base, eu vou ser o primeiro a apontar e dizer isso aqui é inaplicável, isso aqui é inacessível, isso aqui é irrealizável. Porque o Brasil tem uma deficiência muito grande, que vai para os estados e para os municípios, que é o excesso de lei inútil. Que é o excesso de projeto que ninguém testou na ponta, ninguém conhece a realidade de como funciona a secretaria, cria na sua cabeça um mundo imaginário, fantástico, perfeito, e pensa que pode realizar. Quando vai para a execução, descobre, não, mas para executar falta isso, falta aquilo outro. Então, mesmo estando na base, com a experiência que a gente tem da advocacia, com a experiência que a gente tem dentro da Secretaria Municipal de Educação, a gente vai apontar. Agora, de novo, apontar, fiscalizar e fazer sensacionalismo são coisas totalmente diferentes. Porque o vereador, embora ele tenha lá a imunidade de tribuna, ele tem que ser responsável com aquilo que ele faz, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele denuncia,
Porque ele, às vezes, esquece que lá dentro da secretaria, lá dentro de uma coordenadoria, a pessoa com deficiência, lá dentro da Secretaria de Saúde, como estava o Cadu, lá na Secretaria de Educação, pessoas sérias, com CPF limpo, pessoas honradas, com valores, estão trabalhando para que as coisas funcionem e deem certo. Então, jogar ao vento qualquer inverdade, qualquer proposição, né? Como eu digo, uma prosopopeia flasta para acalentar bovinos, né? Que é a conversa mole para boi dormir, jogar isso de qualquer forma não é responsável, não é ético, não é moral. Esse tipo de coisa, independente de ser base ou oposição, a gente não vai fazer. Eu, pelo menos, me comprometo a não fazer isso, sabe? É ser pontual. Se o projeto não está bom e precisa de melhoria, vamos indicar. Se o projeto é bom e é da oposição, mas ele é para a comunidade, a gente apoia, aprova, incentiva. Perfeito, Wagner. Eu aproveito para contribuir dizendo que uma coisa que eu não consigo separar, e um diferencial também da nossa formação específico para legislar, né, fazer legislações, votar as propostas de lei, eu não consigo separar a Adriele Vargas da Adriele advogada. Né? Então, eu sendo base ou sendo oposição, o meu trabalho ele não vai deixar de ser técnico, né? Eu vou decidir com base na legislação. E tenho muito essa experiência, porque eu atuei na Câmara de Vereadores em 2020, né? Acho que um dos anos mais polêmicos, inclusive. Teve a cassação de alguns vereadores, pude trabalhar nesses processos administrativos, assessorei diversos vereadores. Então, com essa base de poder legislativo e com a experiência que eu tenho no executivo, eu consigo ter uma noção muito boa do que realmente é para a gente analisar uma proposta e se a gente está seguro de votar, né, naquilo que está proposto. Então, eu não consigo fugir dos meus princípios, dos meus valores, daquilo que eu me propus a fazer e da base técnica e legal da formação que eu carrego, porque eu não tenho como separar isso. Né? Então, sim, vou prezar sempre pela legalidade dos atos do Poder Executivo, pela transparência, pela verdade, né, e, acima de tudo, pelo interesse da população, interesse coletivo. Bom, eu fui vereador, né, em 2022, uma oportunidade, porque como participei da eleição em 2020, fiquei segundo suplente, né? Naquela ocasião o vereador, por um motivo de doença, acabou se afastando e eu acabei ocupando a cadeira dele. Pude sentir na pele o quão difícil é, né? Tu ser um vereador, tu ser a voz do povo na Câmara de Vereadores. Mas específico, e sem a gente alongar muito esse assunto, nós vereadores, obviamente, a gente está aqui para o povo, para trabalhar para o povo. Porém, com muito respeito à educação, pelo tudo que foi criado, né, nesse plano de governo, nessa base propriamente dito do governo, nós também temos que ter o cuidado de sempre trabalhar de uma maneira que a gente consiga atender os anseios do povo, mas que a gente consiga construir aquilo que o nosso plano de governo está dizendo, né? Porque hoje, como nós estamos na base do governo, teoricamente nós também temos uma diretriz, nós temos uma direção daquilo que a gente quer para uma Santa Cruz. Bom, eu falo para todo mundo, né? Por que talvez trocar de governo nesse momento? Afinal de contas, a cidade é maravilhosa. Tive um amigo que estava aqui ontem, eu disse para ele, cara, Santa Cruz não tem violência, sei lá, 6, 7 meses, um assalto à mão armada. Pelo menos não que a gente fique sabendo. Porque, na verdade, nós estamos numa cidade muito próspera, muito segura, e isso tudo é fruto de um estudo, de uma preparação que é feita assim da base, né, que está atualmente no governo, porque foi feito um plano de governo. Então, nós, vereadores da base, nós temos, digamos que, o interesse, né, e nós temos que ter a clareza que nós somos uma extensão disso tudo que a gente está construindo agora. Então, claro que, com certeza, nós estamos para trabalhar para o povo, seguiremos assim, não só eu como a Adriele, como o Wagner, mas também nós somos, né, nós somos participantes da base do governo para que justamente a gente consiga continuar o legado que está sendo feito nesses últimos anos. Vocês todos ao longo do nosso bate-papo aqui destacaram as atuações na vida pública de vocês. Por que, na opinião dos senhores, é importante ter essa experiência de anos atrás na vida pública para estar na Câmara de Vereadores? Questiono isso também porque alguns candidatos vêm aqui e dizem o contrário, que eles merecem por serem de fora da vida pública. Qual a visão de vocês sobre a importância da experiência na gestão pública para estar num cargo de vereador? No tema anterior, eu comentei sobre essa questão de a gente imaginar coisas e depois perceber que elas são inaplicáveis, irrealizáveis, né? Acredito que a experiência de conhecer a vida pública, ainda que não tenha atuado diretamente nela, mas estar próximo, saber como isso funciona, especialmente no aspecto da legalidade, faz com que tu possa compreender os projetos que tu deve ou não apresentar e na forma que tu pode ou não apresentar, para te não gastar tempo
porque tempo é dinheiro, e nesse caso você está falando de dinheiro público. Né? Então, quando tu está lá como vereador por 4 anos, o teu tempo ele está contando e o dinheiro público está ali. Então, quanto mais eficiente, mais eficaz tu fores, né, nas tuas proposições, para não gerar discussão, mas gerar solução, melhor vai ser. Eu sou professor universitário, sou advogado, e entrei na vida pública aqui agora, em 2022. Eu conheci a vida pública de perto por ter assessorado, feito assessoria de alguns políticos de alguns municípios da volta. Então, conhecia tanto executivo quanto legislativo, quando assessorei algumas câmaras e quando assessorei também alguns secretários no passado, na região. Mas estar lá me mostrou o desafio diário. Então, quando for para cobrar um secretário, um diretor de uma secretaria, de alguma proposição, tu já vai falando a língua daquilo que é viável, realizável, e não utopia. Porque governar por utopia não acontece. Legislar por utopia não acontece. A gente tem que fazer acontecer de acordo com aquilo que é palpável, real. E para isso tem que ter um mínimo de noção do que está acontecendo. Né? Eu digo, isso aqui não é um espaço para aventureiro. Eu vou tentar. Não deu nada certo na vida, não sei o que eu vou fazer ainda, vou concorrer. Não, isso não é responsável com a pessoa que vai te dar um voto de confiança, pelo menos assim que eu enxergo por ter me preparado e por ver as pessoas se preparando para fazer isso. Né? Então, é uma questão de responsabilidade, porque ter as pessoas lá por 4 anos sem saber o que fazer, né? Mas tem pessoas que não têm um conhecimento técnico, jurídico, não tem, e fazem muito. Sim, porque são pessoas destemidas que vão ao encalço e que buscam isso. Então, se tu não tens ainda o conhecimento, tem que ser aquela pessoa de perfil de buscar, de correr atrás, de ir lá e dizer assim, em vez de ficar inventando história ou imaginando como é que funciona, sentar na frente do secretário e dizer, vem cá, a gente precisa fazer assim. Ele vai te dizer, isso desta forma não tem como. Por quê? Aprender, buscar aprender. Se a pessoa tiver a vontade de aprender, isso já vai fazer diferença, não tenho dúvida. Ou seja, aqui todo mundo tem um currículo e tal, mas eu acredito que a vontade de fazer, a vontade move o mundo, né? Então por que não vai mover um vereador também? Na teoria, tudo muito lindo, né, Wagner? A gente falando assim, e nós como advogados, a gente consegue ter uma dimensão assim desse mundo, principalmente de legislação. O que a gente tem de legislação criada, Guilherme, que não serve para nada, é a palavra. Que elas estão lá no papel, tão lindas, não são aplicáveis, não tem como executar, né? Elas não são regulamentadas, elas são jogadas e ficam... Isso me move muito. Por quê, né? E essa experiência de poder executivo, de poder legislativo que eu tenho, me faz abrir uma visão muito grande do trabalho. Né? Então, a gente consegue ter noção daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está propondo. Porque é muito fácil a gente pegar a parte superficial e largar para um papel através de uma legislação, cumpri a minha missão como vereador, estou legislando, criei a lei, tá? E tu vai lá acompanhar se ela está sendo aplicada? Tu vai lá ver se de fato o Poder Executivo ele tem condições de colocar essa legislação em vigor para trazer de fato o benefício para aquela população que tu tanto almeja? Né? Então, eu acho que essa experiência ela é muito válida, com certeza, não desmerecendo candidatos que não tenham tido nenhuma experiência na vida pública, mas com certeza é um diferencial. Acho que todos nós aqui temos uma experiência muito grande, uma trajetória muito bonita dentro do serviço público, tanto no executivo quanto no legislativo. Não sei se o Cadu já participou do legislativo também, mas eu acho que faz toda a diferença aí na hora de escolher os seus candidatos. Né? Então, nós vamos lá com mais experiência, a gente tem uma visão um pouco maior do que é o serviço público, de como que a gente faz para beneficiar aquela comunidade que a gente procura, né? Alcançar o objetivo delas com alguma demanda. E eu acho que isso vem agregar, com certeza, e faz toda a diferença. Né, para mim, principalmente. Então, por este motivo, pelas experiências, por ver as lacunas, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, hoje eu estou aqui me colocando à disposição. Até só para lembrar, como prova disso que a Adriele falou, eu comentei também, no início dessa atual legislatura, houve um revogaço de leis, lembram? Que eram leis que já tinham ficado ali inúteis, né? Ninguém fiscalizava, não geravam mais nenhum efeito e estavam lá ativas. Então, para que fazer só para dizer que fez? Né? Então, ter esse filtro é importantíssimo. Eu vou fazer uma lei sobre essa situação, eu quero ver isso. Vai lá na secretaria, conhece. Sempre vai ter uma secretaria diretamente afetada por aquilo ali. Vai conhecer o processo. Gente, mesmo que seja de oposição... Deve, né, Wagner? Deve, o vereador ele deve procurar a pasta para entender um pouquinho qual é a situação, a problemática, para depois propor. Porque senão saem essas legislações aí que a gente não tem... Independente se vai ser a situação, a oposição, nenhum secretário vai te fechar a porta.
de te permitir, até porque o vereador não precisa pedir favor, tem livre acesso, né? Mas não vão te fechar a porta de te dizer como é que funciona o processo. Então vai lá e faz bem feito. Minha mãe dizia isso, sabe? Eu fico com isso. Vai fazer, faz uma vez só, ela dizia. Então a gente guarda isso para a vida, né? Respondendo a tua pergunta bem direta, eu acho que é importante. Eu acho que, de fato, essas pessoas que falam isso, que não têm experiência, é importante que elas participem. É importante que elas participem de todo esse cenário, porque nós precisamos de renovação, né? Como nós dissemos, nós viemos de 4 anos onde a gente participou do serviço público, a gente sentiu na pele o quão difícil é, os desafios que há, mas a gente precisa também ter essa conjuntura com as pessoas que estão de fora. Antes de 2020, propriamente dito, quando eu comecei a participar disso, 2021, né, teoricamente, a gente tinha os mesmos olhares dessas pessoas que falam isso hoje. Acho importantíssimo, de verdade, que elas participem, que elas se coloquem à disposição, para que nós que criamos essa experiência nesses últimos 4 anos, essa cancha, unimos com essas pessoas que trazem os anseios de fora. Porém, como os dois disseram, né, nem tudo é flores, né? Nem tudo consegue ser realizado, nem tudo consegue ser praticado. E é o que eu digo para a população na hora de escolher seus candidatos, que tomem cuidado. Não existe como fazer milagre, não existe como fazer promessas mirabolantes, né? Então é importante, eu sempre digo, botar os pezinhos no chão, a gente olhar muito bem o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas é importantíssimo, espero que cada vez mais, em cada eleição, a gente consiga encontrar cada vez mais pessoas de fora, né, do cenário todo, para que a gente consiga fazer essa renovação, né? Que é o que a gente busca. Até porque, né, Cadu, a gente tem vida útil na política, né? A gente entra na política, a gente tem um propósito, a gente sabe que vai ficar por um tempo. A gente vai estar vereador, a gente não é vereador. Eu sou advogado, minha profissão, né? Mas estarei ali, se eleito for, estarei por um período de tempo vereador. E é assim que funciona. Às vezes as pessoas já vão achando, e essa coisa que tu falou, Cadu, perfeito. Eu estava rodando aí alguns dias e tem pré-candidato que quer prometer a Disney, que ele vai construir a Disney no bairro da pessoa. Vou reconstruir a versão Arroio Grandense da Disney. Gente, nem a atribuição do vereador, essa questão esta questão de executar é executiva. Então tem que ter esse cuidado também. Se a pessoa está vindo falar com você, independente de quem seja, com muita promessa do eu vou fazer, e é como vereador, 2 coisas. Mas tu sabe quais são as atribuições do vereador? Ou então dá uma de Pablo Marçal e pergunta como tarará, tarará, tarará. Tu vai fazer? Sim. Tu vai asfaltar todo o meu bairro? Vou. Como? E aí tu já vai separando o joio do trigo. A importância de acompanhar o nosso trabalho também, né, Wagner, dentro do serviço público. Né? Então a gente tem toda uma experiência, a gente tem uma trajetória, verifica lá o que a gente foi capaz de fazer sem antes mesmo de ser, né, eleito. Então, eu acho que realmente faz toda a diferença e a nossa caminhada aí, ela não é de ontem, né? Todo mundo aqui tem uma experiência em uma área diferente. Eu passei, por exemplo, pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, trabalhei também na saúde, depois eu fui para o social e também trabalhei na Câmara de Vereadores. Então, com certeza, isso é um diferencial para a gente estar aí se colocando à disposição e montar propostas efetivas para a população. E tem muita gente muito interessada, muito engajada, gente boa, sabe, Guilherme? Boa mesmo. Que faz trabalho, que corre atrás, que busca, mas que não quer entrar na política. Então, que a gente também consiga incentivar essas pessoas, né, a buscar um espaço também. Isso que o Cadu disse é importante, porque são pessoas que executam, que fazem, que correm, que já descobriram os caminhos. Antes de chegar dentro do viés público, já sabem os caminhos. Então, essas pessoas elas vão saber otimizar, né, e que elas se encorajem também. Muitas pessoas já perguntaram para mim, acho que para vocês também, professor, principalmente na faculdade, senhor, tu é um cara tão gente boa, um cara tão do bem, entrando na política. Aí eu digo, tá, gente, mas aí se a gente não for ocupar os espaços, a gente vai deixar só para os que não são tão do bem assim. Então vamos lá, vamos ocupar o espaço, e a ideia também é a gente incentivar outras pessoas a buscarem esses espaços, né? Perfeito, a gente já está com o tempo esgotando, eu vou pedir nesse último momento para vocês falarem diretamente com os eleitores, fazerem as suas considerações finais, enfim, se manifestarem diretamente a eles. Vamos lá. Vai lá, Wagner, pode começar. Bom, eu estou falando contigo, eleitor, contigo, santacruzense, para pedir o teu apoio, porque a Santa Cruz que nós queremos, ela não se faz sozinha, não se faz do dia para a noite, ela precisa de um esforço coletivo. É a soma de quereres, a soma de forças. E para somar forças nesse sentido, somar os nossos quereres de vermos uma cidade cada vez mais próspera, mais pujante, com educação pública, que além de gratuita, seja de extrema qualidade,
colaborando para o desenvolvimento individual e coletivo, é para isso que eu peço o teu voto, é para isso que eu peço o teu apoio, para vir comigo nessa caminhada com 40.400, Wagner Machado, teu vereador, tua voz. Então, vamos lá, pela primeira vez, eu, Adriele Vargas, coloco o meu nome à disposição da comunidade para representá-los no Poder Legislativo com competência, experiência, formação, né? Sou advogada, sou mãe, sou tia de autistas, trabalho em prol das pessoas com deficiência, em especial os autistas, que todo mundo sabe a minha luta aqui em Santa Cruz do Sul por essa comunidade e também pelo bairro que eu fui fundadora, né? Sou presidente e que tem o meu coração, que é o bairro São João, que precisa muito de uma representatividade, que até então não teve. Então, pessoal do São João que está comigo, vamos junto, vote 4000 para uma Santa Cruz para todos. Lembrando, a minha voz é a tua voz. Estamos juntos para uma Santa Cruz melhor. Comunidade santacruzense que me ouve e que me assiste nesse momento, peço que tome muito cuidado nessa eleição, nesse momento conturbado, que vocês escolham os candidatos não que vão te prometer nada. Olhe o seu candidato, escolha o seu candidato pelo que ele fez nos últimos anos. Dessa maneira, eu te convido a entrar no meu site, que pela primeira vez eu tive oportunidade, tive condição de fazer, www.timecadu.com.br, e acompanha tudo que eu fiz nos últimos 4 anos, quando ainda não era vereador. Porque quando sou pré-candidato a vereador ou candidato a vereador, eu assumo a responsabilidade contigo. E se elegendo ou não se elegendo, continuarei trabalhando por você. Então, na sua eleição desse ano, leve em consideração o que foi produzido nos últimos 4 anos. Porque o candidato que te prometer algo, ele está sendo mentiroso com você mesmo. Porque, afinal de contas, a gente não sabe nem o dia de amanhã. Um dia, numa terça-feira, eu dormi e disse, no outro dia eu ligo para o meu pai. Na quarta-feira eu não tive mais oportunidade. Isso significa que a vida está passando muito mais rápido do que a gente espera, a gente não consegue garantir o dia amanhã e justamente por conta disso, vote em quem já fez e não quem vai fazer algo, tá? Eu sou o Cadu, 40811 e como eu disse, vota com coração, vota Cadu 40811. Tamo junto. Conversamos no episódio Fala Candidato com os postulantes do PSB. Voltamos no próximo vídeo com os candidatos do partido Podemos.